Olá, a gente começa agora mais um episódio do podcast Fala Candidato. Essa iniciativa, que é da Gazeta Grupo de Comunicações, executada pelo Portal Gás, que convidou todos os candidatos a vereadores de Santa Cruz do Sul para participar do nosso podcast Fala Candidato. A ordem de gravação e também de publicação foi definida em sorteio. E nesse episódio eu recebo candidatos a vereadores do PSB. Comigo a doutora Cláudia Reichert, o Paulo Bach e o Nico Prank. Boa tarde, pessoal. Começo falando com vocês que se apresentem, né? Digam aí para que vieram. Oi, gente. Me chamo Paulo Bach. Eu sou natural de Santa Cruz do Sul. Eu vim do interior, né? Que a minha origem é do interior, de Alto Paredão. E há 30 anos eu estou morando em Monte Alverne. E atuo na rede pública aí, prestando serviço à comunidade há mais de 20 anos. Há 12 anos eu trabalho diretamente com a política de Santa Cruz do Sul. Bom, agora vou me apresentar. Sou Cláudia Reichert, né? Fiz doutorado pensando justamente nessa questão da saúde, né, e da educação. Sou funcionária pública, a primeira dentista concursada, né, no município. Então, já passei por várias gestões, né? Inclusive por isso, hoje eu vou concorrer, né, pelo PSB, porque eu acredito, né, na saúde que a dona Helena vem fazendo, o Fabiano. E, para mim, isso é uma honra muito grande, né, da gente conseguir dar um segmento de uma política de saúde que vem funcionando e que tem como melhorar bastante. Né, e é essa a minha intenção, né, porque tenho estudado isso para acontecer. Olá, sou o Nico Prank, um abraço a Heloísa, também aos pessoal da equipe técnica, Gazeta Grupo de Comunicações, dando espaço então, também para os vereadores, né, os candidatos à vereança aqui de Santa Cruz do Sul, pelo PSB, então um abraço para o Paulo, para a Cláudia. E sou Nico Prank, radialista, 30 anos já atuando aqui em Santa Cruz do Sul. Comecei cedinho, com 15 anos, né? Sou natural lá de Sinibu, interior de Rio Pequeno, mas com 15 anos já comecei a minha jornada no rádio, que acabei, né, até janeiro de 2024. Já tive a alegria de atuar aqui também no Grupo de Comunicações Gazeta, no tempo da AM 1180, né? Aliás, encontramos vários colegas aí, conversamos bastante. E também durante 9 anos, quase 9 anos, né, tive o prazer de atuar aqui também, e claro, tive uma trajetória juntamente, né, com o pessoal da Rádio Santa Cruz, né, por 24 anos, né, estive por lá, também como meu irmão teve aí o Frito Jacó, conhecido, teve aí também 30 anos no rádio, né, acabou falecendo em 2015, depois a gente assumiu também a programação. Então, sempre atuei dentro do rádio como operador de áudio, também em externas, com equipe de reportagens também, e também em programações, e depois, claro, com apresentações de programa. E o nosso foco, né, assim também, é para a questão das comunidades, né? O Paulo já comentou, a Cláudia aqui também, e com certeza estar presente nas comunidades vai ser o nosso foco, né? Ter alguém presente lá, assim, dando um apoio, porque realmente muitas pessoas e as comunidades assim precisam, né, do apoio do vereador, do legislativo, né, do executivo, com certeza, para trazer sempre melhorias para toda a nossa região. Vamos começar falando sobre a diferença que o vereador pode fazer, né, para Santa Cruz do Sul. Cláudia, Paulo já concorreram em 2020, tentam agora novamente essa eleição, Nico iniciando essa vida política, digamos assim, né? Isso aí. Mas como que vocês enxergam que vocês podem fazer a diferença? Por que concorrer a vereador? Na verdade, eu decidi, né, porque quando teve o convite, né, do deputado Heitor Chu, da dona Helena, né, do Fabiano, por essa questão de ter a presença, né, da saúde num profissional de saúde como vereador, porque como a gente tem o conhecimento, né, eu também sou professora, né, então eu sempre lecionei, trabalho com a saúde coletiva, saúde comunitária, né, conheço todos os bairros de Santa Cruz, conheço todas as escolas, postos, né, já atendi em todas as unidades, e eu vejo a necessidade de quem vai legislar conheça, né, porque é muito fácil, e a gente vê muitas pessoas criticando a saúde de Santa Cruz, mas elas não vivem no sentido, eu, por exemplo, como funcionária, eu sei o que precisa ser feito,
né? Eu vivo isso no meu dia a dia, no meu cotidiano, há mais de 30 anos. Então, assim, hoje, alguma alteração de legislação, alguma necessidade de solicitação, a questão muito dos funcionários públicos, né, às vezes vem solicitação, eu sei avaliar se essa demanda ela vai ser necessária com urgência ou não. Então, é o preparo que eu venho tendo, né, ao longo da minha jornada de vida, e também como usuária do SUS. Né? Então, assim, eu vivo como ensinar SUS, eu vivo o SUS porque sou cidadã santacruzense, e também no sentido que eu trabalho o SUS. Né? Então, eu vejo que isso é muito importante na saúde, ter um representante que, de fato, conhece todos os lados, né, da saúde. A importância de concorrer, novamente, para mim foi uma trajetória assim, que veio desde 2020, né? Eu atuei 8 anos na Câmara de Vereadores como assessor, e em 2020 veio o convite para concorrer. E faltou muito pouco, para mim faltou 29 votos, mas não por mim, pelo partido, que ele não atingiu a legenda. Na época eu estava no PL, né? E o PL era um partido novo, recém-fundado em Santa Cruz do Sul. Primeiro ano que nós fundemos ele, concorrimos com 13 candidatos. E acabou que a gente não atingiu a legenda. E isso motivou a concorrer de novo. Até para representar a minha origem, que veio do interior, que a gente sabe que as necessidades que a gente tem no interior. Hoje o interior passa por bastante necessidades e a gente precisa dar um auxílio. E por essa minha trajetória na vida pública, eu também já fui diretor da agricultura, diretor do planejamento, agora no governo Helena e Elustor, e também, no final agora dos meus últimos meses que eu estava atuando na prefeitura, eu era diretor-geral da saúde. E a Cláudia fazia uma parceria boa na saúde, né? E a gente viu a importância que a gente pode ajudar mais, fazer o melhor. A comunidade é carente, precisa, e a gente pode fazer o melhor por eles. Na saúde, eu sempre digo assim, ela é um complexo que tem, né? Não é só uma coisa que avanja, é muitas coisas que são dentro da área da saúde. A gente trabalhava atuando em toda a área, né? Eu trabalhava na saúde mental, trabalhava na saúde básica, trabalhava nos postos, nos hospitais, nas UPA. Então, eu como diretor, eu poderia fazer todo esse trabalho. E a gente auxiliava a comunidade. E eu sempre digo assim, também auxiliando os nossos funcionários, né? Que se a gente tratar eles bem, vai refletir na comunidade lá na frente, o trabalho deles. E é isso que a gente quer continuar fazendo. Heloísa, entrar na vida política, você vai ser escolhido, você precisa também saber escutar as pessoas, principalmente, né? E esse vai ser um dos grandes objetivos. Gostar das pessoas. E gostar de ir nos locais. Não interessa se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Estar do lado do povo e escutar, né, as pessoas, o que elas precisam. E, com certeza, às vezes é uma coisa, né, para alguns não é relevante, para eles, para aquela comunidade é. Então, nós temos muitos segmentos aí que precisam realmente de ajuda, de alguém para poder ouvir, trazer as demandas, porque o prefeito, né, e os secretários não têm como estar em todos os lugares, porque realmente estão em outras atividades. Então, primeiramente, né, gostar das pessoas. Entrar na vida política, você também precisa receber um convite, né? Um partido tem que confiar em você. Muitas pessoas precisam confiar em você, você precisa ser uma pessoa realmente séria. Às vezes, muitos perguntam, mas o que você já fez pela comunidade? Porque eu venho do segmento de rádio, então a gente está ali no dia a dia, né? Sempre em eventos, a gente escutou. De repente, nunca consegui trabalhar diretamente, né, em alguma obra grande, mas com certeza muitas vezes já consegui auxiliar com várias coisas, né, as pessoas. Então, auxiliar, ouvir, depois tentar assim resolver, né, trazer para as pessoas competentes para resolverem os problemas e, claro, acima de tudo, gostar das pessoas e, com certeza, poder abraçá-las, ir lá conversar, ouvir, porque isso realmente, a gente vê que o povo gosta disso e, com certeza, eu gosto de estar no meio do povo. Trabalhei com as pessoas, né, a gente trabalha no meio de grupo de comunicação, a gente atende a telefone, né, Luiz? Você sabe como é que é, vocês em redação, jornalistas sabem como é que é. E do outro lado sempre tem um pedido, né, também para a redação, tanto para o rádio, e para buscar alguma solução.
Então, ouvir as pessoas, né, tentar resolver, tentar encaminhar e estar próximo das pessoas, acho que é um dos meus grandes objetivos, de ser a voz das comunidades no Legislativo santacruzense. Nico trazia essa questão de o prefeito, os secretários não conseguem estar em todos os lugares, às vezes os vereadores têm essa pulverização, né, pluralização das pessoas dentro da Câmara. Como que vocês avaliam essa relação entre o Legislativo e o Executivo? Como que um pode colaborar com o outro? Qual é o papel até mesmo do vereador, né, frente ao Executivo? Como que vocês pretendem trabalhar nesse sentido? Porque o que eu tenho visto assim nesses últimos anos acompanhando a Câmara, eu vejo muito assim a questão do Executivo, claro, como fiscalizador, mas no sentido só da crítica, né? E eu acho que está na hora da gente ter um Legislativo que sim, vai verificar as necessidades, mas que também vai colaborar com o Executivo na resolução desses problemas. Porque é muito fácil tu ir lá e criticar, e dizer, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Mas na hora de fazer, né, então colaborar com aquilo que tu sabe e ajudar o Executivo, ser um braço do Executivo. Então o Legislativo atuar junto, né? Porque eu sempre falo e sempre falei para os meus alunos, qualquer projeto, qualquer programa é bom quando é bom para todos os lados. Então, assim, no momento que o Legislativo ele se coloca à disposição para trabalhar junto com o Executivo, todo mundo vai ganhar, vai ser bom para o pessoal, para as comunidades, que nem o Nico estava falando, né? A questão do interior, que nem o Paulo comentou, né? A gente trabalhar com a cidade, trabalhar com os bairros, e não no sentido só de apontar defeito, porque apontar defeito, isso qualquer pessoa faz, né? E é uma coisa que que eu brigo muito, porque a gente tem que ajudar, né? Então, como a gente estava comentando, as comunidades elas são diferentes, né? Que nem a gente que vai em todos os locais e conhece todas elas, né? Que nem bairros. Agora eu fiquei muitos anos atendendo no Esmeralda, atendi por muitos anos no CEMAS. São situações diferentes. Alto Paredão, Monte Alverne, Boa Vista, Rio Pardinho. Então são tudo comunidades que tu vai ter um olhar diferente para cada uma delas. Assim como também a questão dos postos de saúde, né, das ESFs, das unidades básicas, é muito fácil tu ir lá e criticar, né, ou falar do funcionário, falar da recepção, falar do médico, do dentista, mas não conhece como é a realidade lá dentro. Então, eu penso que o Legislativo ele tem que ser um abraço, né? A gente estava falando de abraçar as pessoas, eu acho que o Legislativo está na hora de abraçar, né, o Executivo, e andar junto. Sem essas questões, a gente virou muita briga, muita discussão, e isso, para as pessoas, não está ajudando nada. Porque daí tu fica vendo discussão de A com B e as pessoas. Eu quero saber da solução. E aí tu tem um vereador, tá? Vou dar o meu exemplo. Precisa uma questão da saúde. Eu conheço todos os locais de saúde, então eu vou lá para ajudar. Eu não vou lá para apontar o dedo ou dizer que A, B, C, né, está com problema. Então, eu acho isso, que nem o Nico conhece, o Paulo conhece. Então, a gente conhece as pessoas, conhece o interior, conhece bairros, conhece a cidade, né? A gente sabe as questões da UPA, as questões do hospitalzinho, do Hospital de Monte Alverne, porque a gente conhece. Né, conhece os colegas, né, conhece as pessoas que fazem parte de todo esse contexto. Né. Assim, as escolas, a mesma coisa. É muito fácil criticar uma EMEI, uma EMF, né, mas não conhece. Daí, isso é muito fácil apontar o dedo. Então, eu penso nesse sentido. A gente, hoje, a nossa intenção, né, da coligação, né, da dona Helena com o Fabiano e nos chamar, é nesse sentido. Do Executivo, abraçar o Legislativo, o Executivo, e a gente andar junto na direção de melhorar uma Santa Cruz que é muito boa. A gente que anda, viaja bastante, a gente conhece. Né? A saúde daqui, assim como a educação, é muito boa. Né? O pessoal critica bastante as estradas, mas quem andar muito vai ver que tem coisas muito graves, e Santa Cruz é uma cidade ótima para se viver. Né? Então, é nesse sentido, de melhorar o que já é bom e aquilo que precisa melhorar, escutar, né, as pessoas e saber orientar, mas sem julgar. Heloísa, a gente sempre
tem um comentário que a gente diz: de nada adianta um bom prefeito se não tiver vereadores que vão na comunidade buscar a demanda e trazer os olhares da prefeitura. Às vezes, a gente, quando estava trabalhando junto com o executivo, mesmo que nunca fosse vereador, mas pretendemos ser, né? Mas a gente, trabalhando como diretor, a gente entrou nas comunidades e viu aquela demanda que precisava. Trazemos para o executivo para ele fazer aquelas obras lá. Ali em Linha Santa Cruz, quando eu vim morar, agora há 2 anos eu moro em Linha Santa Cruz, eu vi com meus agentes de saúde que iam na minha casa visitar a gente, eles chegavam lá e não achavam a gente em casa, porque o horário de trabalho deles era diferente do nosso. E na cidade quase todos os bairros são assim, todo mundo trabalha e quando chega no horário que a prefeitura, que o agente de saúde vai chegar a visitar a casa, é o turno que está terminando dele. Então a gente, junto com o Fabiano, que era o nosso secretário da Saúde, e a prefeita Helena, estendimos o turno noturno ali, o atendimento noturno em Linha Santa Cruz. Fizemos esse trabalho pensando na comunidade. Porque muitas vezes a minha agente de saúde não chegava na minha casa e não me achava em casa. Eu te vi lá, mas vocês não estavam. E parece que o trabalho dela é em vão, porque ela não está fazendo aquela visita. Então, a gente fez esse pedido e fomos bem beneficiados, né? E Linha Santa Cruz hoje tem um plantão noturno lá. E também no interior, né? O nosso interior hoje, muitas vezes, quando as estradas estão ruins, que eu vivo por lá, né? Tenho as minhas propriedades ainda no interior, a gente ainda é produtor de tabaco, né? A gente planta fumo e a gente nunca esquece as origens, mas a gente sabe que lá é só um auxílio, uma estrada, um patrulhamento para a escoação de safra, né? Mas muitas vezes o vereador, em vez dele ir lá e olhar a demanda e trazer aos olhos do prefeito, ele vai lá na tribuna e critica. E era tão fácil auxiliar, orientar: olha, não está bem, o prefeito está ali nos seus afazeres, não tem tempo para fiscalizar tudo. E mesmo com o vereador, eu acho que ele é um órgão fiscalizador, ele vai lá e fiscaliza. Antes da crítica vem a fiscalização, vem a orientação. E isso que a comunidade precisa. Trazer, né, para dentro do executivo, do legislativo, também, como a doutora Cláudia falou, o Paulo também falou, é trazer a comunidade. Às vezes, faz muito tempo que faço a cobertura lá, se pergunta: cadê o povo? O povo parece que quando está lá, só quando tem uma polêmica, quando alguém chama. Mas, às vezes, próprios debates, às vezes, não interessam. Como a Cláudia falou, não interessa para as comunidades. Então, né, até o grande expediente, né, agora só tem um expediente direto lá, sempre aproveitar, né, ter uma conversa mais direta com a comunidade. Claro que o debate político ele sempre vai acontecer no legislativo, mas agora a gente até pode perceber, até estava acompanhando aí na segunda-feira, então é mais uma questão, às vezes, de bate-boca que acho que para o grande público não interessa, de repente interessa para uma minoria, para a questão partidária, mas é trazer, acho, uma conversa, né, trazer uma solução. Claro que tem projetos que são, às vezes, né, polêmicos, que tem que ser votados, e um que é assim, outro que é assim, mas principalmente quando vem do executivo, né, vem essa questão de projetos mais polêmicos. O vereador também pode propor bastante coisa, né, ele também tem a questão de fazer as leis, mas acho que sempre fazer a proposição aí para o executivo, depois ele lá e chegar e conseguir trazer esse projeto para uma comunidade acho que é muito melhor do que ficar lá discutindo de veta, não veta. E também a Cláudia da Saúde, a gente que dia até estava falando, né, sobre uma questão aí que a gente até fala, o deputado Heitor também estava trabalhando nessa questão, e da creche, né, que o pessoal fala da creche dos idosos, que é uma coisa que hoje está bastante presente nas comunidades, o pessoal também já pede. Então, eu até comentei com o deputado, né, sobre esse tema. Então, são as coisas que já podem também já ser incluídas, né, de repente trazer isso para dentro do bairro, né? Por isso que a Cláudia falou, trazer as coisas para dentro do bairro. Não adianta você fazer, de repente, uma creche para idoso, colocar lá em X local, né? Então, uma creche só, por exemplo, né, que é o lar, né, para também as pessoas terem essa convivência, porque o idoso também gosta. O Paulo comentou, tem famílias que, né, trabalham o dia inteiro, algum idoso precisa também desse amparo,
E são vários temas, né, que podem ser discutidos sobre isso, trazer para dentro das comunidades, né, o colégio, o posto de saúde, sempre trazer mais próximo algum curso técnico, tudo sempre dentro do próprio bairro, para aquela região poder crescer, bairro, localidade, né? A gente fala em comunidades, que é uma abrangência geral nisso aí, doutora Cláudia. E aproveitando o gancho do idoso, Santa Cruz, né, eu lembro quando eu comecei a trabalhar em Santa Cruz, aí me formei, né, isso final ali de 91, e na época Santa Cruz tinha por volta de 100 mil habitantes, e hoje são 130, né, mais ou menos. Então, assim, aumentou muito a população, está aumentando a cada 10 anos mais ou menos 10 mil pessoas. E muito disso é porque as pessoas também estão tendo uma qualidade, porque se fala tão mal da saúde, só que é a saúde que mantém essas pessoas com qualidade de vida, e elas estão hoje, um idoso, se a gente vê que alguém faleceu, por exemplo, com 70 anos, a gente acha novo. Aliás, a gente diz, nossa... se alguém vem voar para Santa Cruz, a primeira coisa que falam é sobre saúde. Pode perguntar para quem vem de outra cidade, escolhe Santa Cruz do Sul pela questão de saúde. Claro, outras coisas também, mas a saúde sempre é o ponto inicial, né, de qualquer pessoa que vem de outra cidade morar aqui. E aí as pessoas, então, precisam envelhecer com qualidade, né, uma velhice saudável, né, e hoje a gente... o Ministério da Saúde mesmo, né, pessoas acima de 60 anos consideradas idosas, a gente nem consegue enxergar hoje uma pessoa de 60 anos, né, e a gente vê em Santa Cruz que a gente consegue ter, né, as pessoas envelhecendo, né, com condições, né, sem dores, enfim, e tudo indo, e isso o executivo ele pode avaliar. E eu vou dar um exemplo assim, no caso a odontologia aqui em Santa Cruz. Né, a gente tem mais de 30 locais, né, com atendimento odontológico. A gente ainda tem, por exemplo, Pinheiral ainda não tem consultório, né, o Belvedere agora está sendo instalado, e o Verena. Os demais, todos os locais têm, né, consultórios. A demanda é muito grande, então precisa... Por quê? Porque cada vez mais a população está aumentando. Então, por mais que se corra atrás, sempre vai ter necessidade de acesso. Né? E muitas vezes se critica, mas não tem agendamento suficiente, está faltando dentista, está faltando médico, mas tem que ver que a população também está crescendo. E como o Nico falou, as pessoas estão vindo morar em Santa Cruz. Né? Então, além da população que está vindo, está crescendo, né, está estudando aqui, tem ainda a população que vem por isso, porque é uma cidade boa para viver. E a gente precisa, enquanto legislação, né, trabalhar, né, em prol disso, de manter e melhorar. A gente sabe que tem coisa muito boa aqui em Santa Cruz, mas a gente também sabe que tem problemas, né? Então eu quero ouvir de vocês o que vocês consideram problemas aqui em Santa Cruz e como, enquanto vereadores, vocês podem colaborar para mitigar essas situações. Antes, quando o colega Nico ali estava falando na área da educação, a minha esposa é monitora numa creche em Santa Cruz. E já em 2020, quando eu concorri, o meu projeto de governar seria um projeto de realocar as crianças mais próximo da sua comunidade. Eu acho que esse é um projeto bem interessante e importante para todos os pais. Hoje eu vejo pais do meu bairro trazendo na Zona Sul criança. Eu vejo da Zona Sul levando para a linha Santa Cruz, se deslocando às vezes quase 8, 10 quilômetros, sendo que poderia fazer um mapeamento e realocar as crianças no seu próprio bairro. Sei que vai ser impossível colocar todos, mas pelo menos nos bairros mais próximos. Isso caberia fazer um estudo, e isso pode ser feito, porque tem exemplos de outros municípios que também já tem isso, e a gente fazer um remapeamento de todas as EMEI e os colégios e colocar as suas crianças mais próximas e os pais poderem trabalhar mais sossegado. Muitas vezes o pai trabalha numa área, tem que se deslocar de manhã, sair bem cedo, atravessar a cidade para levar os seus filhos na outra creche ou no outro colégio, né? Então, isso seria um ponto assim, que Santa Cruz precisava rever. Eu acho que não é difícil. Um pouquinho de trabalho a gente consegue, sabe? E isso ficaria bem mais fácil. Nós tivemos na área da saúde também, quando eu estava de diretor, que eu entrei na saúde, a gente fez o Melhor em Casa, que era a vacinação nos idosos acamados. Nós temos em Santa Cruz do Sul mais de 1.200 acamados. E a gente fez a vacina nas próprias casas, né,
dos entes queridos, nós fomos lá e fizemos a vacina em casa. Eu, junto com a equipe que até muito querida, né? Minha equipe saía comigo sempre. A gente ia nos bairros e vacinava as pessoas acamadas e os idosos em casa, para não precisar se deslocar ao posto mais próximo. É um trabalho que reflete na comunidade, reflete na população e, com certeza, o executivo tem a ganhar com isso. Eu vou dar um exemplo bem prático que a gente vive hoje, é a questão, por exemplo, do SF Esmeralda. Ele é uma SF, a menor hoje do município, é um bairro grande, né, e que são duas nessa mesma estrutura. Isso é um problema. Então, o que a gente precisa, que também, né, assim como o Nico, a gente conversou com o deputado Heitor Chu, de conseguir verbas para fazer duas. Né? Então, assim, tem a ESF1, né, localizado no Esmeralda, e a 2 no Vila Nova. Então, vai facilitar bastante o acesso das pessoas. Né? E conseguir, por exemplo, dentista. Né? As duas ter dentista e não um dentista, por exemplo, para a mesma localidade. Né? A questão, por exemplo, outra da odonto, as especialidades odontológicas, né? Tratamento de canal, né? Cirurgia, por exemplo, extração do siso, outras questões de periodontia. Então, isso tem, e a gente tem, através de projetos do Ministério da Saúde, de conseguir o centro de especialidades odontológicas. Por exemplo, o raio-x, tem como ter um raio-x central, né? Para a demanda do centro e do interior, e também outro para os bairros. Então, soluções tem, mas a gente tem que trabalhar junto. Por isso que eu falo tanto, né? Porque a gente estava comentando as questões que a gente pode melhorar, mas tem questões que a gente tem que fazer. Né? Não adianta ir lá apontar, de novo vou falar, a gente tem que ir lá trabalhar, mas como é que eu vou dizer a solução se a pessoa não conhece? Então, por isso que a gente precisa, né? Alguém, por exemplo, como o Nico conhece as comunidades, tem que estar lá alguém da comunidade. O Paulo conhece o interior, eu conheço saúde. Só que se, de repente, quem está falando não conhece, não trabalhou na ponta, porque uma coisa é quem está lá em cima da pirâmide, outra é quem está aqui embaixo. Então, por isso é importante a gente ter vereadores que sabem que estão na lida, né? E que trabalham para isso. Acho que grandes problemas Santa Cruz não tem. Tem aqui esses pontos, né, como a Cláudia comentou, como o Paulo também comentou, tem alguns pontos específicos. A questão da mobilidade também acho que já está melhorando, acho que com o viaduto aí no Arroio Grande também começa a melhorar. A gente teve grandes problemas aí na linha Santa Cruz, também o pessoal resolveu lá. Então, outras questões são porque é muita gente, né, e a questão da mobilidade, acho que realmente isso está sendo já melhorado bastante, né? Já melhorou bastante aí também. A questão da saúde tem seus pontos aí também, que é a questão das consultas, às vezes, mas são tudo questões que precisam ser resolvidas, às vezes tem questões técnicas, né? Também tem a questão da verba, né? Tem tudo isso. Então, são problemas locais de alguma coisa, mas no restante acho que Santa Cruz é muito bom de se viver e, com certeza, a prefeita Helena, né, com todo o seu conhecimento, o pessoal que trabalha tanto tempo, conhece muito bem a cidade. Outra questão que eu vi há um tempo o pessoal falando sobre, estava começando das inundações, né, resolver como? A questão das canalizações, em função de outras coisas. A gente sofreu, eu sou morador da Várzea, a gente sofreu aí com a enchente, mas era muita chuva, não só foi na Várzea, mas é umas questões aí que precisam ser resolvidas, mas não se consegue resolver. Isso é uma questão do dia para a noite, são grandes projetos, problemas vai ter, mas eu acho que se tem, são muito poucos, porque muita gente está vindo viver aqui em Santa Cruz do Sul, gosta de Santa Cruz, quem vem se apaixona por Santa Cruz, quer ficar ou vai voltar um dia. E acho que são pontos, né, que precisam ser agilizados. Hoje em dia todo mundo quer uma agilidade. Deixar as coisas dentro do bairro, né, o Paulo falou, ninguém quer, né, levar para lá e para cá um filho numa creche, ninguém quer estudar, todo mundo quer ficar mais perto, quer morar perto. Então essas questões ainda tem uma outra coisa também, né, para realmente ser resolvida no interior. O pessoal precisa às vezes de agilidade, mas aí tudo tem uma questão de máquina pública, tem horários que precisam ser cumpridos, mas tudo dentro de agilidade. Acho que mais acho que às vezes a reclamação que acontece porque tem aí em termos de saúde, então eu
tive que fazer uma cirurgia, né? Foi muito bem atendido aí no Ananeri, profissionais, né? Realmente maravilhosos, e outras áreas aí, que todas as pessoas acham que tem plantão 24 horas, né? É atendido, com certeza isso aí a gente não vê em outras cidades, Cláudia. Assim, agora falando das urgências, que uma questão que eu, enquanto vereadora, quero batalhar para ter urgência odontológica. Porque hoje Santa Cruz, infelizmente, ainda depois das 5 da tarde, finais de semana e feriados, não tem, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Então, é uma coisa para batalhar. Assim como a questão, por exemplo, Renascença, não tem uma unidade básica de saúde lá, também é uma comunidade que precisa bastante, né? E a gente tem todos. Então, assim, com o acesso, o conhecimento das agentes comunitárias de saúde, né, as próprias técnicas de enfermagem que trabalham, né, direto, né, são uma ponta-chave de ligação com a população, sabe os locais específicos e que a gente pode melhorar bastante, né, e a gente vai apontando, mas nesse sentido de melhora. Então, vou dizer, lá não tem isso que precisa fazer, né, então, né, nesse sentido que a gente quer trabalhar. Na área da saúde, Heloísa, a gente viu, quando a gente estava como diretor ali, hoje a grande reclamação do nosso município são os agendamentos, consultas, cirurgias, né? A gente sabe que não é só em Santa Cruz do Sul. A gente andou por todos os municípios nossos vizinhos aqui, do Vale do Rio Pardo, do Vale do Taquari, e a gente viu que eles têm os mesmos problemas da gente. Desde quando começou com o sistema do GECOM, foi passado para o Estado, a gente começou a ver que os municípios ficaram praticamente algemados. Hoje é o Estado regularizador, é ele que marca, é ele que faz a escolha e ele que bota as pessoas em lista. Então, o município só passa o que vem do Estado. E isso vai acumulando. Muitas vezes a pessoa está numa fila ali para fazer uma cirurgia, ele é um número X, e daí, depois de 2 semanas, ele está um número maior. E ele reclama, foi gente na frente. Não, é que pelo GECOM, toda pessoa que entrar no hospital com uma fratura, ou ela entrar no hospital com um acidente, que Santa Cruz do Sul tem vários acidentes por dia, ele tem a prioridade de fazer a cirurgia, ou ele tem a prioridade de um traumato. Então, isso é o nosso grande. É voltar a autonomia para o município poder agendar e fazer essas cirurgias pelo município com os especialistas daqui. Hoje a gente tem os especialistas do Estado. E todo o plano de saúde, que era que nem o IP, Unimed, eles ficaram com o mesmo especialista que a gente tem hoje. Então, o que acontece? A pessoa deixou do plano privado e veio para o plano SUS, porque o SUS hoje é um plano bom de saúde. Só que acumulou, e os municípios que tiveram essa devasagem, todas ali de ficar com uma lista de pessoas muito alongada, sabe? É isso, na pandemia se agravou, né? E a gente viu que ao longo desses 4, 5 anos isso foi aumentando, então o público hoje dependente, né, direto do SUS, que hoje é mais de 80% da população depende diretamente do SUS. Então, todo esse contexto da saúde, porque a gente sabe que a saúde é prioridade para todo mundo. Tanto é que no ano novo a gente vai dizer assim, a primeira coisa que a gente deseja é saúde, né? Saúde, paz, aniversário, saúde, felicidade, né? A mamãe está gestante, que tenha saúde, o nenê nasceu, que venha com saúde. Então, assim, a saúde é prioridade, porque o resto a gente vai realmente correr atrás. Mas eu penso assim que a gente chegando, né, num patamar de excelência na saúde, a gente tem também, em parceria com a educação, mobilidade, com a segurança, então com todas as áreas, né, da prefeitura, que a gente vá trabalhar em parceria. Né? Então, por isso que a gente vem de novo, né, afirmar essa questão de ter o legislativo como um braço, e um braço forte, um braço de abraço, né, para o executivo, para a gente realmente chegar, né, naquilo que a gente todo mundo quer, né, uma vida saudável, feliz, né, que a gente possa ter os lugares bacanas, que a gente tenha acesso, né, que a gente possa ir para o interior, né, as pessoas do interior vir para a cidade, né, pessoal do centro hoje com o posto central Clementina, também a questão de ter consultório odontológico no Clementina, para ter esse acesso depois das 5 da tarde. Então, assim, a gente tem bastante ideias, né, e soluções,
né, e sabe como fazer, sabe como buscar a questão do financiamento, né, a questão dos profissionais, das parcerias, né, dos convênios, dos contratos. Então, essa questão, né, trabalhar forte em parceria com o Conselho de Saúde, com o Conselho de Educação, né, que eu tive 15 anos no Conselho de Educação, então, eu já tive no Conselho de Saúde. Então, assim, são questões, né, que a gente tem que buscar, e o apoio da comunidade, né? Porque a gente sabe que a população, o grande fiscalizador, na verdade, é a população. E fazer um legislativo atraente, que traga essa população para escutar realmente as soluções. Porque problemas a gente escuta todos os dias. E a gente, como trabalha direto, né, a gente sabe deles. Agora a gente quer fazer por eles. Candidatos, a gente está chegando no fim do nosso bate-papo aqui. Então, gostaria que vocês falassem diretamente com o eleitor. É o momento de trazer eles para vocês, né? Pedir esse voto. Fiquem à vontade. Queridos, meu número 40020, olha que bonito, né? E eu queria assim muito pedir, né? E pedir esse apoio para a saúde. Né, tenho certeza que esse voto que vocês vão passar para mim, ele é um voto da saúde. Ele não vai ser um voto para a doutora Cláudia Reichert, ele vai ser um voto para um trabalho em saúde, tá? Em parceria com o executivo, porque isso a gente precisa. Tá? É um voto para a gente ter uma parceria muito grande e trazer a valorização do funcionário público, porque a gente precisa do funcionário público bem valorizado, e a gente precisa hoje ter acesso às especialidades odontológicas, porque está todo mundo precisando, né? Principalmente essa questão das próteses. Então, assim, eu peço muito ajuda de vocês, né? Quando vocês pensarem em saúde, pensem na doutora Cláudia Reichert, pensem no número 40020. Aí vai lá, clica, confirma, e vocês vão ter meu sorriso, né, olhando para vocês, e a minha admiração imensa, né, porque toda essa ajuda que vocês vão nos dar trazendo os problemas, a gente vai devolver com soluções. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade de vocês. Olá, amigos. Eu, como representante do interior e também da cidade, né? Porque agora estou morando em Linha Santa Cruz, mas a minha vida foi toda o interior. E, como eu sempre digo assim, ó, defender o interior, todo mundo defende. Mas ser o interior, passar o que eles passam, viver no dia a dia o que eles vivem, é poucos que sabem. Eu me criei no interior, fiz toda a minha trajetória de vida no interior, nunca desliguei do interior. Vim morar na cidade para dar condições de vida um pouco melhor para os meus filhos, que os meus filhos também estão hoje num caminho aí de estudar e ter um futuro melhor. Mas não abandonar o interior nunca, que eu sempre digo. Interior forte, cidade sustentável. Isso é um lema que isso sempre tem, que a gente pode ter certeza que se o interior vai mal, a cidade vai refletir lá na frente. E a cidade também, né? Porque a cidade a gente sabe que são os pontos característicos que a gente tem para ajudar. A gente está colocando o nome à disposição, a vereadora aí, para representar vocês na Câmara de Vereadores em 2025. E estamos aí com o meu número, é 40222. A mudança é agora, não deixe para depois, viu? Paulo Bach. Valeu, doutora Cláudia, Paulo, obrigado aí pela conversa e também nesse dia de hoje. Gazeta Grupo de Comunicações, Heloísa, toda a equipe aqui também, nosso abraço. Como a gente sempre fala, a política é para todos, a gente faz política todo dia. Políticas públicas, a gente assim trabalha para promover o desenvolvimento e a qualidade de vida para todos. Então, quero ser aí a voz das comunidades no Legislativo Santa Cruzense. Nico Prank, com muito carinho, obrigado para você que nos acompanhou, que nos assistiu também do seu celular, do seu computador, né? Hoje tem várias maneiras. Nico Prank, 40345, então a voz das comunidades do Legislativo Santa Cruzense, nosso muito obrigado, e também a todos aí, meu abraço. Agradeço aos candidatos e a você que nos assistiu aqui no podcast Fala Candidato. Esse foi o nosso 5º episódio com os candidatos do PSB, doutora Cláudia Reichert, Paulo Bach e Nico Prank. Fiquem ligados no Portal Gás para conhecer os próximos.